Saudações a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a todos os internautas da Esmirna Online. Estamos aqui para o resumo da terceira lição, que tem como tema Vida e Morte. O verso para memorizar encontra-se em Filipenses capítulo 1, o verso 21. Eu passo a ler. Diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras fortes do apóstolo Paulo, que ele considerava a sua morte como lucro. Prezados irmãos, a morte é o oposto da vida. A morte é uma intrusa, nunca fez parte dos planos originais do nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo tivemos um tema interessante: Cristo será engrandecido. Prezados irmãos, o texto-chave foi Filipenses capítulo 1, o verso 19 e o verso 18. O apóstolo Paulo aqui, ele não está obcecado com a sua liberdade, com a sua absolvição ou com o conforto próprio, não. Qual era a expectativa do apóstolo Paulo? A expectativa dele era clara: Cristo será engrandecido, seja pela vida de Paulo ou seja pela morte de Paulo. O ponto-chave que podemos pegar nessa lição é: o centro da fé não é a nossa autopreservação, mas é a exaltação de Cristo Jesus. Amém. Eu gostava de levantar essa questão para reflexão. Quando oramos por livramento, buscamos a glória de Deus ou buscamos um alívio pessoal? Isto é para reflexão. Já na segunda-feira, tivemos o tema Morrer é lucro, baseado em 2 Coríntios 10, do verso 3 ao verso 6, e Filipenses capítulo 1, do verso 21 ao verso 22. Esta lição ela explica o seguinte: nós estamos envolvidos num grande conflito espiritual. E neste conflito, nós temos armas para usar. Mas que armas devemos usar? Não devemos usar a violência, não devemos usar a força, não devemos usar o poder político. As armas que podemos usar são a fé, a esperança, a paciência, a palavra de Deus. Queridos irmãos, o cristianismo não promete vitória sem sofrimento. Na terça-feira tivemos um tema interessante também: viver e morrer por Cristo. O texto-chave foi Filipenses capítulo 1, do verso 23 ao verso 24. Olha, o apóstolo Paulo aqui ele vive uma tensão legítima. O apóstolo Paulo, ele diz: partir seria estar com Cristo. Permanecer vivo seria servir a igreja de Cristo. Prezados irmãos, o cristão não nega a realidade da morte, não. Mas o cristão a enxerga à luz da ressurreição e da esperança futura. Irmãos queridos, não precisamos viver desesperados face à morte. Os mortos, eles não sabem nada. Mas a morte um dia será vencida na ressurreição. Já na quarta-feira, tivemos o tema Permaneçam firmes na unidade. O texto central foi Filipenses capítulo 1, o verso 27, e fez uma comparação com João capítulo 17, do verso 17 ao verso 19. A lição aqui é direta e ensina o seguinte: a unidade não nasce da uniformidade, prezados irmãos. A unidade, ela nasce da verdade do Evangelho. Precisamos viver a verdade do Evangelho. Por outra, em João 17, Jesus faz uma oração. Jesus ora para que os seus seguidores sejam, primeiro, santificados na verdade. Precisamos ser santificados na verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. E que os cristãos, os seus seguidores, sejam unidos na missão. Precisamos estar unidos para o cumprimento do propósito, pregação do Evangelho. E Jesus, nesta lição também, neste texto, nesta oração que ele faz, ele pede que os cristãos, os seus seguidores, sejam firmes em meio à oposição. Quando a igreja enfrenta a oposição, precisa ser firme. E temos aqui
uma chamada de atenção importante, prezados irmãos, prezados cristãos, prezados adventistas do sétimo dia. O orgulho, a disputa, a crítica, a falta de humildade destroem a unidade mais rápido do que a pressão externa ou a perseguição externa. Já na quinta-feira, tivemos o tema Unidos e Destemidos. Uau! A igreja precisa estar unida e precisa também ser destemida. O texto central foi Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Prezados irmãos, olha o apóstolo Paulo sempre a nos ensinar lições importantes. Sofrer por Cristo não é um sinal de derrota. Quando você sofre perseguição por causa de Cristo, você não está sendo derrotado, não. Esse sofrimento é parte da experiência cristã autêntica. Quando você é um cristão autêntico, você vai passar por experiências difíceis. A igreja de Cristo, os cristãos, são chamados a permanecer unidos e não se intimidar. Os cristãos são chamados a compreender que o sofrimento não invalida a fé. Quando você sofre, não significa que você não tem fé, mas aprofunda a fé. Prezados irmãos, Paulo não vê o sofrimento como outros veem, ou como muitas vezes nós vemos. Não. Paulo a vê como participação na missão de Cristo. Precisamos nos alegrar no nosso sofrimento. Se olharmos para a história, muita gente passou por perseguição, foi preso. E hoje temos a palavra do Senhor disponível para nós. Prezados irmãos, devemos estar conscientes que o cristianismo envolve sofrimento. Que o Senhor nos ajude a prosseguir no estudo da lição. Vamos orar? Prezado Criador dos céus e da terra, pedimos ao Senhor que dê fé a cada internauta que acompanha a lição neste momento e nosso. Que entendamos que os sofrimentos que passamos por Cristo aprofundam a nossa experiência cristã. Dê-nos ânimos e unidos e não destemidos. Obrigado, Jesus. Em teu santo nome oramos. Amém.